meus queridos, que satisfação ter você aqui em mais uma aula aqui no nosso canal. Sejam bem-vindos. Meu nome é Fábio Santos Reis, eu sou professor de História. Na aula de hoje, dando continuidade aos temas importantes do século XX, vamos estar falando sobre o fascismo espanhol. Lembrando que nós já tivemos aqui no nosso canal o vídeo de fascismo em português. Inclusive, se você não sabe onde é que está esse vídeo, se você está com problema de vídeo, para procurar o vídeo, vai estar aqui na descrição do vídeo o link para esse vídeo do fascismo português, para você acompanhar um pouco melhor esses regimes fascistas, além de Itália e Alemanha. Aqui, pessoas, nós vamos entender como é que esse sujeito aqui, Francisco Franco, que dá o nome de franquismo ao fascismo espanhol, vai chegar ao poder. Para isso, nós precisamos entender toda a conjuntura política e econômica que existia na Espanha no final dos anos 20 e no início dos anos 30. Vamos lá? Para a gente entender como é que o franquismo chegou ao poder, a gente precisa entender como é que estava a Espanha na década de 20. Infelizmente, a Espanha, assim como praticamente toda a Europa, estava num momento de crise. Pois é, gente, isso que acontece depois de uma guerra, um momento de crise, incertezas e problemas. Todas aquelas ideias da democracia liberal estão entrando em crise. Não é somente a economia liberal que está entrando em crise. Não são somente as questões do liberalismo econômico que estão entrando em crise. Várias questões da própria democracia representativa igualmente também estão entrando em crise. É dentro desse cenário, pessoas, que nós temos a década de 20 com esses grandes problemas acontecendo na Europa, fora da Europa também, mas também em específico aqui na Espanha. Nós temos um momento de profunda crise política dentro da Espanha, sobretudo com relação às questões vinculadas à formação de uma república, deixando o regime monárquico de lado, e também a ideia da monarquia não querer muito bem deixar o poder na Espanha como um todo, e sobretudo uma crise econômica, causada e impulsionada, sobretudo, pela chamada crise de 1929, pela quebra da Bolsa de Nova York de 1929. O problema é que isso também reverbera dentro do meio político. Mas no ano de 1931, depois de muitas disputas, inclusive até um período ditatorial, no final da década de 1920 para o início de 1930, no ano de 1931 vai subir ao poder um governo de origem comunista. E esse governo foi eleito pelos espanhóis, certo? Como um meio de tentar solucionar os problemas político-econômicos dentro da Espanha. Mas a gente vai perceber que isso não aconteceu na prática. E por que não aconteceu na prática? Bom, uma série de questões vinculadas aqui a esse governo fizeram com que todos os problemas que existiram na Espanha, ao invés de serem inteiramente solucionados, fossem apenas potencializados. Para começar, esse governo ficou conhecido como Segunda República Espanhola. Inclusive, durante esse período, eles até mudam a bandeira da Espanha. A bandeira da Espanha, como você conhece hoje, ela tem lá as listras vermelhas e no meio uma listra amarela, com um brasão de armas da Espanha. Essa listra de baixo vermelha vai ser trocada por uma cor grená. Mas esse foi um governo marcado por vários problemas e conflitos. Bom, vamos um por um aqui, pessoas. O primeiro conflito que nós temos são entre os nacionalistas e o governo espanhol. Basicamente, esses nacionalistas eram um grupo de pessoas ligadas a empresários, classe média e também de militares que eram contrários a esse governo que, repito, é um governo de origem comunista. Eles eram contrários à esquerdização da Espanha e com relação a várias questões que o próprio comunismo na Europa já estava passando. Lembre-se, anos 30, nós temos a União Soviética, uma nação de mais de 20 mil milhões de quilômetros quadrados, que agora é governada pelas ideologias de Karl Marx e Friedrich Engels. O pessoal da Espanha, em especial os partidários do nacionalismo, tinham medo que a Espanha se tornasse uma espécie de nova União Soviética ou algo desse tipo. Então o primeiro conflito que existe é justamente entre nacionalistas e o governo comunista espanhol. O segundo conflito é um conflito, digamos assim, entre pessoas que de certa forma defendem coisas semelhantes. O conflito entre comunistas e os anarquistas. O grupo de anarquistas que efetivamente o final do Estado, porque é justamente isso que os anarquistas defendem, o fim da existência do Estado. Já o grupo de comunistas defendia a manutenção do governo. E esses grupos tinham dificuldades de relacionamento, sobretudo porque havia dentro do próprio governo comunista uma ala mais radical que queria que as mudanças feitas aqui na União Soviética também pudessem acontecer dentro da Espanha. Então, dentro do próprio governo havia uma série também de desconfianças, questionamentos, problemas, que não permitiam que o Estado espanhol pudesse ser de fato gerido, sem maiores problemas. Tais questões, tais
conflitos acabam por fortalecer os grupos fascistas dentro da Espanha. É esse fortalecimento dos grupos fascistas que vai dar força futuramente para a criação de um partido ou de grupos de origem fascista que vão dar sustentação para o golpe de Estado feito por Francisco Franco. Nós vamos ter aqui, com esse fortalecimento dos grupos fascistas, alguns problemas, não é? Por exemplo, você vai ter vários grupos de origem paramilitar que vão começar a fazer uma série de ataques terroristas no final do ano de 1935 e no início de ano de 1936 para assustar a população com relação à permanência desses grupos de esquerda. No início de 1936, nós vamos ter eleições dentro da Espanha. E essas eleições são eleições muito marcantes, porque agora a polarização política ela é muito mais aparente do que existia nas eleições de 1931. Agora, nós vamos ter claramente o grupo de nacionalistas à direita e o grupo de comunistas à esquerda, comunistas e socialistas. Nesse momento que o pessoal aqui percebe que está uma série de problemáticas com o pessoal aqui da direita que já começa a apoiar ideias fascistas, os grupos de esquerda, em especial comunistas e anarquistas, que passaram boa parte do governo brigando entre si, esquecem a rivalidade e passam a fazer um partido chamado Frente Popular. Essa Frente Popular de esquerda vai ser o conjunto de pessoas de esquerda como um todo, independente de socialistas, sociais-democratas, comunistas, anarquistas, enfim, todos os grupos de esquerda, percebendo o crescimento dos grupos fascistas, vão passar a se unir nessa chamada Frente Popular. E por uma diferença que, diga-se de passagem, foi uma diferença de votos bem pequena, a Frente Popular não só consegue a vitória, como assegura um número bem superior de cadeiras dentro do parlamento espanhol. Dentro desse cenário onde a Frente Popular vence, os nacionalistas começam a tomar as medidas que achavam ser convenientes. E dentro dessas medidas que achavam convenientes, muitos dos nacionalistas passam a apoiar, sim, o início de um confronto armado contra os comunistas, contra o pessoal da Frente Popular de esquerda. É nesse momento que os nacionalistas fazem uma mobilização em torno de um general muito importante dentro do exército espanhol, chamado Francisco Franco. Franco era veementemente contra as ideologias de esquerda, altamente nacionalista, defendia um Estado muito semelhante ao que existia já em Portugal. Um Estado corporativo, antiparlamentar, antidemocrático e completamente centralizado na vontade de um líder. É nesse momento, então, que fascistas irão lhe apoiar, com um movimento que ficou conhecido naquela época pelo nome de Falange. Para quem não sabe o que significa Falange, gente, Falange é uma parte do exército macedônico, criado por lá por Filipe II e posteriormente modernizado por Alexandre o Grande. Era uma espécie de membros do exército aqui no caso. Já aqui na Guerra Civil Espanhola, a Falange já era um grupo de fascistas armados mesmo, era um grupo paramilitar de origem fascista. Para piorar um pouco mais a situação, o pessoal que apoiava Franco ainda era pessoas de classe média, ou seja, cidadãos como você e eu, certo? Empresários e, sobretudo, o apoio da Igreja Católica. Como vocês podem perceber, pessoas, tanto no fascismo espanhol como no fascismo português, existem muitas semelhanças. Em especial, o apoio da Igreja. Diferente do que aconteceu, por exemplo, no nazismo, onde o Hitler não tinha necessariamente um apoio significativo, ou declarava um apoio significativo à Igreja ao nazismo, aqui nos regimes fascistas hispânicos e no lusitano, você tem aqui uma íntima ligação entre o fascismo e a Igreja. As ideologias cristãs, as ideologias fascistas estão literalmente uma com a outra, certo? É nesse momento então que começa um confronto armado na Espanha, conhecido pelo nome de Guerra Civil Espanhola, que durará 3 anos. Pessoas, durante esse momento aqui de 3 anos, a Espanha basicamente vai ficar dividida em 2 partes administrativas. Um lado comandado pelos nacionalistas e o outro lado comandado pela Frente Popular, que, diga-se de passagem, era quem tinha o direito de estar governando a Espanha por estar sendo o governo eleito pelos espanhóis, mesmo que a diferença de votos tenha sido bem pequena. E é nesse momento aqui que se inicia essa Guerra Civil Espanhola. Diga-se de passagem, Franco nunca escondeu que era alguém que era não só apoiado, mas que também tinha grande apreço pelas ideias fascistas. Durante esse período, Franco será apoiado por
Itália e Alemanha. Inclusive, não era só um apoio ideológico, chegou a ser um apoio de treinamento de seus soldados e, consequentemente, também de envio de suprimentos e até mesmo de vários conflitos e combates entre os nacionalistas e a Frente Popular, onde várias tropas e até mesmo força aérea desses países foram empregados em apoio à Espanha. O bombardeio que ficou conhecido na cidade de Guernica, que praticamente destruiu a cidade, reduziu ela a pó, foi um bombardeio que não foi feito pela força aérea espanhola comandada pelos nacionalistas. Foi basicamente toda comandada pela Luftwaffe, que nada mais é que a força aérea nazista. Então você tem uma participação intensa e direta de países do eixo nazifascista, lá na Itália, Alemanha, até mesmo Japão, participando não só como incentivadores da guerra, mas sobretudo patrocinando as forças fascistas nessa guerra, certo? Durante esse período, sobretudo entre 1937 e 1939, que mesmo que de uma maneira relativamente lenta, os nacionalistas vão tomando várias áreas importantes na Espanha que estavam sob comando dos republicanos, que eram da Frente Popular de Esquerda. Ao longo do ano de 1938, várias derrotas da Frente Popular vão mostrando a superioridade não só bélica, mas sobretudo do apoio que Hitler e Mussolini davam a Francisco Franco. Para piorar um pouco mais a situação, mesmo o pessoal da Frente Popular sendo apoiado e recebendo brigadas de vários outros países, inclusive até um grupo de pessoas daqui do Brasil, saiu daqui do Brasil e chegou até a Espanha para lutar em nome do grupo de pessoas da Frente Popular, mesmo com esse apoio todo, ficou extremamente difícil para resistir ao apoio dado pela Itália e, sobretudo, pela Alemanha. É nesse momento, no mês de abril de 1939, para ser bem preciso, no dia 1º de abril de 1939, após a tomada de Madrid e depois a tomada da cidade de Valência pelos nacionalistas, em 1º de abril de 1939, haverá então a rendição da Frente Popular e aí sim a Espanha estará sendo controlada por Francisco Franco. Esse controle do Estado espanhol por Franco em 1939 vai se estender até 1975. Esse vai ser um governo que desde o início vai ser diretamente apoiado pelo eixo. Só que tem um problema. A partir de 1945, com a derrota do eixo e com a revelação de todas as atrocidades feitas pelo regime nazista, sobretudo com relação ao Holocausto Judeu, ficar sendo apoiado pelos fascistas e ter este nome de regime fascista não era algo muito interessante para o Franco. Então, durante um tempo, ele meio que na segunda metade do século, na segunda metade da década de 1940, ele começa a se desvencilhar dessa ideia de fascismo, mas não deixa o poder. Nos anos 50 e nos anos 60, para conter o avanço do comunismo na Europa, a Espanha chega a ser financiada pelos Estados Unidos e recebe milhões de empréstimos e concessões financeiras. Além disso, durante um período ali na virada de 1950 para a década de 1960, até tem uma prosperidade econômica muito significativa na Espanha, e muitos atribuem isso ao governo de Franco. Porém, não se pode esquecer que durante este mesmo período de 36 anos de ditadura, Franco executou mais de 150 mil pessoas. Estima-se que cerca de 300 mil tenham sido torturadas. Além disso, 35 mil pessoas desapareceram durante a ditadura franquista, durante os 36 anos de governo. No ano de 75, Franco simplesmente morre. E aí não tinha necessariamente alguém para sucedê-lo, não foi escolhido um sucessor, como aconteceu em Portugal. É nesse momento então que a monarquia espanhola assume o poder por causa desse vácuo que existia entre a morte de Franco e a inexistência de um sucessor. O rei espanhol então, que assume naquele momento, conduz a Espanha a um processo democrático. É feita uma nova Constituição logo no final da década de 1970. Desde então, a Espanha vive um regime democrático, onde existem as casas parlamentares e também existem outros tipos de representação nos municípios. Pessoas, é isso que nós tínhamos para falar sobre o fascismo espanhol. Continue estudando, continue focado. Estamos aqui para ajudar vocês. Quarentena não é férias e a gente se vê num próximo vídeo. Tchau!